Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon e, como eu sempre digo, eu estou procurando estar nos caminhos da Torá. E talvez por estar nos caminhos da Torá é que eu resolvi fazer este vídeo hoje. Ele é um vídeo diferente, é um assunto um pouco diferente, mas nós vamos ver que as diferenças dele ficam só mesmo na thumbnail, esses lobos aí, ou na nossa... A grosso modo, à primeira vista, mas nós vamos ver que tem tudo a ver com o nosso estudo e com o nosso aprimoramento. Como seres humanos, como pessoas que querem andar retas pelos caminhos da Torá e também seguirmos o próprio judaísmo. Então, o que tem a ver? Você veja ali que na thumbnail, talvez eu coloque aqui, então eu não sei se vai estar aqui, se vai estar aqui, a imagem novamente. Aquela imagem dos lobos, né, em fila indiana, como se chama, em linha reta, na neve, são 25 lobos. Foi um assunto muito falado, correu a internet toda, todo mundo repostava, todo mundo falava sobre esse assunto. Acho que desde 2011, pelo que eu li, e eu já tinha visto isso realmente há muito tempo. Mas por que eu trouxe isto à primeira vista aqui? Para nós começarmos, porque a desinformação, ela é um desserviço, ela é um desserviço para a redenção, ela é um desserviço para os nossos relacionamentos, ela é um desserviço para a evolução, para o desenvolvimento da humanidade de uma maneira geral. Então imagina quando a desinformação se transforma, essa fake news, essa mentira, que é uma mentira que se transforma numa desinformação, mas com o decorrer, com o processo de repostar e todo mundo falar, ela pareceu uma verdade. Como nós trabalhamos aqui sobre Lashon Hará, do Hafetz Haim, trabalhamos aqui sobre a ética do Sinai, porque a Avot, o tratado do Talmud, nós trabalhamos ética, comportamento, não é? E também sobre Lashon Hará. Quando nós falamos de Lashon Hará lá no nosso treinamento, nós falamos sobre prejudicar, sobre depreciar e tudo mais. Mas eu quero trazer aqui para vocês que o fundamento maior, ou melhor, o primeiro fundamento do Lashon Hará, que significa não só a língua má, mas que significa maledicência, não é simplesmente quando nós falamos uma mentira, mas é quando nós falamos uma verdade também, não é? Uma verdade, mas com aquela malícia. Então, ela é verdade, mas ela é maledicente, ela provoca as mesmas coisas de quando ela é uma mentira. E quando uma mentira vem e ela é utilizada para vários e vários fins, ela pode se transformar realmente numa verdade, porque nós sabemos que o primeiro lugar que é atacado ali, o primeiro lugar que sofre seja com desinformação, seja com fake news, que é a moda agora e tudo mais, é a verdade. Não é? A verdade é a primeira a ser atacada. Então, por que eu trouxe isso? Porque eu fiz esse erro. E eu estou aqui para me corrigir, para confessar a vocês e para dar este norte, para que vocês pesquisem, para que vocês busquem por vocês mesmos essas coisas. Como é que começou o negócio então? Eu faço parte de vários grupos de estudo, não somente da comunidade própria dos nossos estudos de Torá, né? Uma comunidade Bnei Noach. Eu faço parte de vários grupos de estudo. Eu costumo interagir nos grupos, falar. E eu me lembro que eu fui uma das pessoas que disse que, porque essa imagem foi o seguinte: se você não viu esse vídeo, eu te aconselho a não ver, a pesquisar a história escrita, né? O assunto escrito, porque cada vez que a gente acessa um vídeo, não é? A gente faz com que ele seja buscado no YouTube. Então mais pessoas vão ver e vão ver uma mentira. Então se você quer proliferar alguma coisa boa, faça isso por mim, faça isso por nós, porque eu só quero aqui compartilhar as coisas que eu aprendo. Eu não ensino nada para ninguém. Não é? Eu quero compartilhar, então não busque esse vídeo para não dar ibope, como a gente chama, né? Ibope é nome, mas enfim, não dá audiência para esse outro vídeo, para esse vídeo fake, esse vídeo
Mentiroso. No vídeo, os lobos então, eles andam, não é? Eles se deslocam de um lugar para o outro na neve, né? Vejam que eles estão na neve, nessa fila indiana, e percebe-se que alguns eles estão em blocos separados. Dois estão na frente, um na frente do outro, depois tem um bloco de mais alguns, depois de mais alguns. Eles não estão todos. Parece que aquilo ali foi organizado propositadamente, intelectualmente ou instintivamente pela matilha. Acontece que são 25 lobos ali. Eu procurei a imagem, colocar a imagem sem os círculos da primeira pessoa que postou sobre isso. Ela circulou os dois, explicou o que era. Ela circulou o meio, explicou o que era. Ela circulou o final, ela fez flechas, ela fez coisas assim. E as pessoas foram criando em cima dessa imagem, em cima dessa mentira, dessa desinformação. Acontece que em meio às comunidades, em meio aos meus grupos de estudo, em algum momento, que eu não me lembro quando, por isso que estou aqui pedindo desculpa para todo mundo, em algum momento, eu comentei, minha pessoa, Sharon, comentou que nós poderíamos nos espelhar em determinadas atitudes comportamentais dos animais, porque está muito na moda a gente dizer que é melhor ter bicho por perto do que gente. Né? Então nós estávamos nessa coisa e podermos nos espelhar nas coisas da natureza e tal. Resposta errada, conversa errada, pergunta errada, isso é mentira. Então eles, nesse vídeo, se você não assistiu, eu espero que não assista, viu? Eu realmente espero que eu não esteja aqui fazendo outro desserviço, que é impulsionar você a assistir. Os doentes, os anciãos, né, os mais velhos, ficam na frente da matilha, não é? Por quê? Porque eles vão andar mais devagar, eles estão mais velhinhos, eles estão com problemas, então eles estão protegidos. No meio ficam fêmeas e filhotes, nas laterais não sei quem, atrás fica, né, o líder, os mais fortes, que vão mais rápido, que podem impulsionar, enfim, tem todo um processo ali. Esse vídeo foi utilizado como aquele tipo coaching, né? Mostrar os comportamentos, pessoas querendo ganhar dinheiro, porque o ser humano, nós, temos necessidade de tentar achar justificativas, ou furos, ou brechas, ou lacunas no nosso comportamento, nas coisas que aconteceram, ou que deixaram de acontecer. Nós tentamos sempre achar alguma coisa muito filosófica, não é? Ali. E realmente, tanto ciência quanto espiritualidade, religião e filosofia são áreas do conhecimento que deveriam, que deverão, que tomara que um dia aconteça, andem juntas, nós sabemos disso. Mas algumas coisas não são modificadas ao seu bel prazer só porque você pensa que aquilo ali queria dizer tal coisa, olha que lindo. Não é? É como querer modificar o que está na Torá. Nós podemos interpretar de várias maneiras, não é? E eu sou corajosa aqui para dizer que muitos sábios interpretaram muitas coisas erroneamente, porque são alahot, né? São leis, e o direito é dinâmico, né? Eu fiz direito, eu sei disso na teoria, e nós como pessoas sabemos isso na prática, que nós vamos obtendo novos direitos, seja com a tecnologia, com a modernidade, com as necessidades, né? Vamos mais obrigações, algumas coisas mudam ali. Então eu disse nesse determinado momento, que lindo, né? Eles cuidam dos anciãos, eles não sei o que. Tá. Eu disse, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, eu não sei para que grupo. Então, se alguém está do grupo me assistindo, saiba que está errado, eu fiz uma desinformação. Mas como é que eu fui chegar nisso e ver o que eu estou fazendo? Bom, eu estava estudando Pinhas. Eu também não me lembro se eu estava estudando Pinhas ou se eu estava estudando Korah, né? As porções semanais, Parashot. E eu não sei por quê. Existe uma coisa que nós chamamos de eu superior, né? As pessoas chamam eu interior, eu não sei o que, um monte de eu que tem dentro de eu mesmo, não é? Esses insights, essa intuição que nós temos,
que ela a priori parece unicamente instintiva, intuitiva e intelectual, ela vem a partir de um nível de alma que nós temos, não é? Nós temos uma única alma, mas ela tem vários níveis. Então a gente costuma dizer que tem a alma animal, a alma divina, né? Tudo vem de Deus, né? Lembrando que nós estamos dentro dele, nunca se esqueçam disso. Então, essa alma, em algum nível ali, nós não vamos entrar nisso, não é? Ela é essa que diz respeito à nossa mente, não ao cérebro. Cérebro é hardware. A nossa mente que manda para o nosso cérebro, que manda os comandos para o corpo e tudo mais. Esse intelecto intuitivo, isto está muito harmonizado com essa alma, com todos esses níveis de alma. Então nós temos a intuição, aquela intuição que parece até uma profecia, não é? Parece, eu sou vidente, porque você acerta. São engrenagens que nós não temos muito bem explicação. Lá estava eu lendo, de repente veio a história do lobo na minha cabeça. Mas por que veio? Veio porque tinha que vir. Essa parte que sai fora do nosso livre-arbítrio. Eu não escolhi pensar nisso. Deve ter sido a Hashem que disse, pense nisso, vai lá e peça desculpa. E faça a coisa certa e mostre e aprenda e passe adiante e compartilhe o que você aprendeu através disso. Quando eu lembrei desses lobos, eu não busquei nem na internet, nem em livro, nem em lugar nenhum, só parei. Eu parei tudo e fiquei pensando, por que você está pensando nisso? Nesse mesmo momento, me veio à cabeça que na época que eu comentei, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Na época que eu comentei, eu fiquei pensando, mas será que você está falando, será que é assim mesmo? Como é que pode ser? São animais selvagens, são animais que pensam, eles não pensam, eles agem. Não é? Claro que tem um cérebro, com certeza tem um tipo de pensamento. Aqui foi uma ferramenta uma ferramenta de linguagem que eu usei, que não pensam, devem pensar da maneira deles, do instinto, daquela um pouquinho mais de intuição. São mamíferos, são diferenciados, são selvagens e vivem em matilha. Então é importante que o coletivo esteja forte, é importante que o coletivo esteja andando. Porque o grande objetivo de um animal selvagem, não é? Em grupo, mamífero, é a sobrevivência. E na neve ainda. É a sobrevivência. A sobrevivência diz respeito ao quê? A você se alimentar, a você procriar e a você se proteger, não é? Das coisas externas, né? Seja do clima, seja de um predador, né? Seja aqui difícil, né? Ter um predador, eles são predadores. Então eu fiquei pensando naquilo e me lembrei que, e é por isso que este vídeo aqui vai estar em várias playlists, eu me lembrei que é muito importante que você, quando tem filho e o filho é pequeno, você assista, você participe da vida do seu filho, junto com o seu filho, você participe. Não é? Você interaja. E eu assisti, outra coisa que você já sabe muito bem, nem preciso confessar, eu gosto muito de animação, desenho animado, animações em 3D, eu não prefiro as de 2D, enfim, eu gosto muito disso. E eu assisti a Lady e o Lobo, tá? Uma animação, e vou ser bem sincera, mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes, porque eu assistia com a minha criança. Nesse dia que me veio isso na minha cabeça, veio a Lei do Lobo, veio essa história dos lobos, veio e eu fiquei ali. Passou-se tempo. E agora, nesse momento, lendo Cora e lendo e estudando Pinhas, as duas porções ali, eu parei e fiquei pensando no assunto e fui buscar. E fiquei pasma. Porque não era a primeira Sharon que tinha falado, que bonitinhos eles, que estava certa, mas era a Sharon intuitiva. Era a parte da minha alma que diz respeito ao alerta que está já no intelecto. O discernimento que vem de Da'at, por exemplo, a Sefirah. E eu fui pesquisar sobre isso. Então, antes de eu ler aqui um pedacinho do artigo, eu quero dizer para vocês o que é que isso tem a ver com o judaísmo. O que é que isso tem a ver com a Cora ou com Pinhas. Então nós vamos entender o seguinte. Embora nós tenhamos essa necessidade de humanizar os animais, de achar que nós podemos colocar roupinha, lobos, nesse caso aqui específico, lobos não são cachorros.
domesticados, assim como gatos, gatinhos, tem uma gata lá em casa, Marie. Gatos são felinos, mas não são leões, não são tigres. Então, embora você ache que é legal colocar uma roupinha, vestir o cachorrinho, botar um lacinho e não sei o que, humanizando este animal, tem uns que ficam até antipático. Já conheceram um cachorro antipático? Que ele é aquele, ou ele tem dono ou uma dona que mima tanto ele que ele é antipático. Cachorro antipático é o fim, né? Ele é antipático, ele fica ali no colinho, tu não pode nem chegar assim, ele faz assim, principalmente os pequenininhos, né? Eles te avançam e tudo mais, porque eles estão tendo uma convivência tão junto, eles têm uma ideia tão de que são da mesma espécie, que eles já perdem ali a noção se são cachorros, se não são. Dentro do judaísmo, os animais, os pets, os animais de estimação, têm um lugar bem diferente. Ele deve servir sim, para cuidar da sua casa, ele deve servir sim como um guia de cego, ele deve servir sim quando ele ajuda um autista. Existem outros processos, então não é como se fosse um membro da família, como a gente costuma dizer. Então, lobos não são cachorros, tá? Não são cachorros. Eles estão num lugar, esses aqui específicos, inóspito, selvagem, difícil, né? Onde o coletivo é muito importante que fique unido e que fique forte para caça, para procriação, para sobrevivência. Então, se um filhote ou se alguém, um filhote eu não digo porque a mãe vai parar para dar uma lambida, não é? Mas um doente ou um ancião, ele está segurando a matilha, ele está prejudicando o deslocamento e tudo mais, ele não é interessante. Aqui, os fracos e os doentes morrem, eles ficam para trás. Não se para fazer um sepultamento, eles continuam. Esse pensamento pode parecer egoísta e que não há sentimentos ali, mas talvez ele seja muito mais amoroso do que parece, porque eles pensam no coletivo. Se eu penso no meu individual, eu quero que aquele que está comigo também ande bem, também esteja bem, para que o coletivo funcione. Isto vai ser uma vantagem para mim, individualmente, eu loba, e uma vantagem para o grupo. O coletivo é mais importante. O que é perder um integrante, não é? Comparado a perder uma matilha inteira, porque pode cair uma nevasca, uma coisa na cabeça deles, sei lá, acontecer coisas assim. Então eles pensam no coletivo. Aí você pode parar e pensar assim, mas eu vi no Facebook, eu vi na internet, eu vi a olhos vistos, eu já salvei, eu mesmo já salvei um tigre no meio da estrada, eu já vi imagens de mãe leoa deixando que o humano chegue perto para tratar porque ele está doente, eu já vi animais selvagens vindo e abraçando os cuidadores do passado, ele cresceu e não esqueceu. Você pode vir e pensar isso. Aí nós estamos falando de animais selvagens que já tiveram contato, tá? Esses dos cuidadores já tiveram contato com humanos, tá? E entendem ali que pela nossa visão são a mesma espécie, ou uma espécie que me traz comida, que me cuida, não é? Mas não se enganem, se um leão que ama você, não é? Se um tigre que ama você estiver com muita fome e perceber que você pode ser uma caça ali, uma presa, ele vai te comer sim, e está tudo bem, e estaria tudo errado se ele não o fizesse, porque nós estaríamos perturbando a natureza, não é? Deus não é a natureza, mas a natureza está dentro de Deus, assim como tudo que nós vimos. E tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos também. Quando você vê um físico falando das partículas subatômicas que não se enxerga, o próprio átomo que não se enxerga, teve que ir lá, né? O universo observável e aquele que não é observável. Não se nega que isso exista, mas nós não podemos ver. Então tudo está dentro de Deus. Nesse momento, eles são selvagens, tá? Lá na selvageria, lá na neve, lá na selva,
eles são como deve ser. Então, quando você vê alguma coisa dessa maneira que eu falei, do cuidador, ele tem uma memória. Ninguém chamou aqui, né, esses grandes mamíferos, esses grandes animais, e até os que não são, sei lá, de burros, de burricos, ai, coitadinho do burro de novo, de asno. Ninguém chamou eles disso, não é? Ou de incapazes de ter qualquer tipo de raciocínio. Não, mas o livre-arbítrio que um animal selvagem tem, ele diz respeito ao quê? O que diferencia nós dos animais? O nosso livre-arbítrio, o nosso poder de fala. O poder de fala e o livre-arbítrio que é limitado, porque o livre-arbítrio dos animais é para a sobrevivência. Ele vai. Eu chamei aqui de livre-arbítrio, mas eu nem sei se ele escolhe. Talvez ele nem escolha. Ele vai porque assim tem que ser. E nós não podemos querer mudar isso, não é? Mudar. Quando você vê, então, ali, esses que são salvos numa estrada, por exemplo, e a mãe está do lado, e aí pode ser qualquer tipo, né? Não interessa se é mamífero ou se não é. Existem alguns vídeos de galinhas ou de animais que têm asas grandes acolhendo os seus pintinhos. Isso é tudo para a sobrevivência. Este amor, ele é um pouco diferente. Ele é amor para continuar a espécie. Ele é o começo dos seres ali. Ele é o começo desse entendimento de compaixão, de amor, de generosidade e de fraternidade entre os grupos. Não é? Então você pode ver isso acontecendo na estrada, eu já vi várias vezes. Entenda, assim como eu tive que estudar para entender. Nesses casos, o animal que é selvagem está num ambiente desconhecido para ele, um ambiente urbano. Ele está no asfalto, ele está na estrada, ele está na cidade por algum motivo que não era ali o lugar onde ele deveria estar. Ele devia estar na natureza, ele acabou estando ali por algum motivo. Ele vê, ele sente um ser ali se aproximar, ele quer aquele filho, aquele filhote ou aquele companheiro, aquela companheira vivos, porque existe um propósito de procriação e de sobrevivência. Ele vê você se aproximando. Nós sabemos que o olfato desses animais é aguçado e importante para a sua própria vida, novamente, para a sua sobrevivência, para cheirar uma fêmea, saber onde ele pode reproduzir, para ver um perigo, não é? Eles demarcam o território, não é? Urinando ou defecando nos lugares. Então, nós sabemos que é um pouco diferente do que se imagina. É menos love e mais sobrevivência. Não é? Então ele está vendo ali, está num lugar urbano, ele sente de alguma maneira, até mesmo pelo olfato, que você não está chegando para atacar, até porque ele está acuado, ele não está no seu ambiente, ele não está na sua condição de ataque, às vezes está machucado também. Então ele permite que o ser chegue, leve, trate, e aí fica esta troca de gratidão que nós não sabemos explicar isso, obviamente eu não sei explicar esta gratidão do animal, mas ela está muito mais associada a entender que somos parecidos, talvez da mesma espécie. Os animais não têm a mesma ideia de separatividade que nós temos, de mundo mega dualista. Falamos que somos um, mas eu sou eu e você é você. Meu problema é meu problema, teu problema é teu problema. Entendem? Porque eu já estou falando isso para que fique claro que existem essas situações, mas aqui nós estamos falando de 25 ônibus, eu ia dizer, não sei porquê, 25 lobos, um vídeo que viralizou, está voltando a viralizar e não tem fundamento. Aquilo na minha cabeça. Então eu assisti a Lei de Lobo com a minha filha quando ela era criança e assisti depois também, vou confessar, porque é um filme bem legal. Nesse filme existe duas facções ali, existem duas matilhas, dois grupos diferentes de lobos, né? Beta e ômega, eu acho, ou é alfa? Eu não me lembro agora qual é eu vou colocar aqui para depois eu não esquecer. Dos dois grupos. O pai de um desses grupos, ele quer arranjar um lobo, um marido para sua filha. Ele procura um forte, saudável e tudo mais.
Quando eles estão se deslocando, isso é num lugar quente, não era na neve. Quando eles estão se deslocando, eles se deslocam sempre no filme da animação, o casal na frente, sempre é o casal na frente e todos os seus descendentes vêm atrás, né? As suas crias, os seus filhotes vêm atrás. Ali eles não estão em linha indiana porque eles não estão na neve. Essa linha indiana, esta fila indiana, ela diz respeito à economia de energia, porque eles vão pisando exatamente onde que o outro pisou, e nós sabemos que na neve fofa, ela afunda o pé, volta, afunda o pé, fica muito difícil, então eles caminham um atrás do outro, onde eles têm menos energia, eles já vão pisar no buraquinho que o outro fez. Tá? E assim por diante. Então no filme eles não estão assim, mas os dois estão na frente. Vou colocar um casalzinho aqui também, tá em algum lugar. De lobos, que eu acredito que seja um casal. Eu sei que tá bonito, tá fofo, tá do ladinho, tá parecendo um casal. Eles caminhavam então no filme um ao lado do outro e em busca, né? Claro que é lúdico, isso é animação. Em busca de um marido, em busca de um parceiro para a Julieta, né? Porque é Romeu e Julieta o nome. Dos lobinhos, né? E são famílias diferentes, eles quiseram fazer uma alusão à história de Shakespeare. Bom, ele quer então um parceiro para sua filha. Esse parceiro tem que ser o mais forte. Ela conhece um, que é o que o pai quer que ela se case, né, que ela procrie. Ela conhece um burro, ele uiva feio, o uivo dele é terrível, sabendo que o uivo, quando o lobo ele uiva para a lua, existe um cio ali, né? Então ele está avisando, ele está cantando, não é para a lua, é que quando a lua está cheia, é uma época de cio. Então é assim no filme. Não é? Então, ele não sabia nem uivar. Um lobo feio, mas forte. Ele não era bonito, mas dentro dos lobos ali ele era esteticamente forte, bonito, saudável. Ele era o que ela queria. Acontece que no decorrer do filme, ela acaba ficando com o Romeu, né? E tendo filhotes e continuando, né, a descendência desta matilha que agora se uniu. E eles continuam no filme, ficando agora Romeu e Julieta, à frente de toda a turminha que vem atrás, sempre à frente, não é? Então eu pensei, mas aquele filme eles ficam na frente, por que os velhinhos estão na frente? Não tinham anciãos, né? Nesse filme importante, que eu pudesse dizer esse é o personagem tal, nem lobos doentes, e simplesmente esse que uivava mais bonito, que era o Romeu, que acabou ficando com a Julieta, não é? E tudo mais, e eu comecei a pensar nisso. E nesse meio tempo, meu cérebro é um cérebro bem confuso, bem pensante. Mas muitas coisas vêm ao mesmo tempo. Eu lembrei da animação, lembrei das palavras que eu disse, lembrei de Pinhas, lembrei da Torá e lembrei de Korah. Quando nós colocamos roupinhas nos animais, nós queremos mudar alguma coisa que era natural. Eles têm pelos. Nós acolhemos o cachorro, acolhemos o gatinho para dentro de casa, num lugar quentinho, damos ração se precisar. Nós precisamos agir assim, mas isso diz respeito a nós sermos generosos e intelectualmente melhorados e termos compaixão, enfim, tratarmos todos os seres que são todos filhos e estão dentro de Deus de uma maneira generosa, da mesma maneira, de uma maneira boa. Então nós vamos ajudar, mas a roupinha, o enfeite, essas coisas, é como se nós estivéssemos dizendo assim, como Korah, como Pinhas, Deus errou. Deus errou, não colocou roupinha nos cachorrinhos, eu vou colocar, por isso Deus errou. Quando disse que o sumo sacerdote tinha que ser Aharon, ele não estava atacando Moshe, não é mesmo? Korah, nós temos um vídeo aqui sobre Korah. Ele estava afrontando Deus. Então nós entramos aqui numa coisa contraditória, inclusive com a fé, com a confiança, com o respeito, que é o temor aqui a Deus. Ele estava dizendo que Deus escolheu errado. Então Deus escolheu errado e fez os bichos com pelos, mas colocou o ser humano aqui para que colocasse roupinhas e humanizasse eles e deixasse eles antipáticos e egoístas, porque tem animais muito egoístas e quando eles andam demais,
com os donos, que aqui a gente chama de dono, né? Pensa que é dono dos bichos. Perceberam como os animais domésticos se parecem muito com o ser humano que mais trata eles? Com aquele com quem eles mais convivem? Pois é, então, além de tudo, nós somos uma má influência. Nós somos uma má influência para os bichos, tem mais essa. Tudo bem. Então, Cora queria aquele lugar, não é? Porque ele pensou o quê? Que Deus estava errado, alguma coisa aconteceu errado, deu no que deu. Quando você pensa em Pinhas, você vê que coisa bonita, que atitude digna ele teve de matar aquele casal que estava fornicando em frente ao templo, em frente o tabernáculo, em frente ao povo todo, copulando, não é? Ficando junto ali. Que coisa horrorosa, ele matou os dois, a lança atravessou os dois. Né? Como se fala, inclusive se diz que atravessou os dois justamente nos órgãos, né? Genitais, onde estava o pecado, onde ele poderia demonstrar que foi por isso e não por outra coisa. Quando nós temos um Pinhas agindo assim, você olha por um lado e diz que lindo, olha só o que ele fez. Por outro lado, você olha e diz que fanático. E por outro lado, junto com todos esses lados, ou no meio, você olha e diz, fez justiça com as próprias mãos. O que isso significa? Isso significa que Deus está errado. Deus errou de novo, não é? Pinhas achou que podia ir lá e matar ele mesmo. Então aqui eu não estou desabonando Pinhas, não é? Longe disso, nós temos um vídeo no canal sobre Pinhas, não é isso que eu quero fazer. Mas entender aqui, nós não mudamos a Torá. Não é? Nós interpretamos os sábios, nós interpretamos a Torá, nós temos as 4 interpretações, nós temos intelecto, nós não emburrecemos, mas nós não contradizemos Deus, nós não colocamos dúvida em Deus, não é? Então, eu senti todas essas coisas junto. Depois eu fiquei pensando no desserviço que eu fiz bem pouquinho, falei meia dúzia de palavras, mas o mundo inteiro falou sobre esse vídeo. Então eu lembrei do quê? Do antissemitismo, do ódio gratuito, da desinformação, das cabalá disso, cabalá daquilo, que todo mundo acha que é uma coisa e é outra, da falácia de misturar terapia quântica com o que realmente nós podemos trabalhar junto com a física sobre isso. Não é? E trazermos para nós, fazermos paralelos com a física mesmo, com a ciência mesmo, paralelos com a religião, mas não colocar nominho para ganhar dinheiro, para ser coach, para não sei o que, confundindo as pessoas. Essa não é só uma desinformação, é um desserviço, este é o fake news e este funciona. Esse funciona, porque se você for agora ver o vídeo dos lobos, que é uma mentira, vai funcionar, eles vão conseguir. Não é? Continuar proliferando essa mentira. Então eu lembrei do antissemitismo. Porque existe aquela pessoa que ela é antissemita? Porque ela vem de uma descendência onde o pai ensinou, a mãe, todo mundo vem falando o vô, eu não sei mais quem, que esse povo isso, que esse povo aquilo, não é? E não só no antissemitismo, mas quando você é contra um povo, quando você é contra uma pessoa, você nem sabe por quê às vezes. Mas então existem vários tipos. Aquele que sabe por quê está tendo este ódio, ele é gratuito, mas tem uma descendência, tem os seus ascendentes que contaram, existe um histórico ali, não é? Existe uma estrutura política, religiosa, social, que fez com que você tivesse esse antissemitismo. Esse é horroroso, mas existe um que é pior ainda, é aquele antissemitismo onde você sequer conhece o assunto. Como nós estamos vendo, não é? Como nós estamos vendo. Tá aí outro vídeo que eu quero fazer com muito amor e carinho sobre essa galera, tá? Que tá tão maluco, falando, levantando bandeira pró um tipo de situação, um povo, levantando coisas políticas sem o conhecimento real do que acontece com a sua própria condição se estivesse lá naquele lugar, não é? Então, nós temos que agir com amor com as pessoas que não sabem,
não é? A ignorância é o maior mal da humanidade, é a maior causadora do sofrimento aqui no nosso mundo físico. Mas ela vai se arraigando, é mentirinha, não é? Que parece verdade, que vai aos pouquinhos, que é aquela neurolinguística, é aquele livro de autoajuda que você quer escutar, que você quer que alguém diga. Que lindo os lobos cuidando uns dos outros, é assim que nós devemos agir. Se nós agirmos com os lobos, nós vamos abandonar os idosos, porque eles precisam se deslocar, porque eles precisam caçar, porque eles precisam comer, procriar e sobreviver. Então não é bem assim, não é porque é mamífero, porque dá mamar, que vai parar tudo que está fazendo, não é? Morre todos em prol de um que ficou ali doente ou velho. Não, ficam todos vivos e aquele morre, não é? Isso me parece muito mais edificante às vezes do que outros tipos de atitude. Então eu vi nesse momento Pinhas, eu vi nesse momento Cora, que com essa negócio de todo mundo tem direito, ele queria arrancar o lugar do outro, incentivou 250 pessoas que eram letradas para entrar com a rebelião, para fazer a rebelião contra Moshe, e na verdade ele estava afrontando era Deus, colocando dúvida em Deus. Aí eu vi também o antissemitismo aqui, daquelas pessoas que não sabem, não é? E se colocam de um lado ou de outro. Você pode ficar do lado que quiser, pode ficar no meio, também pode ficar onde for, mas tem que saber o porquê você está ali. Por que você está militando por isso? Por que você está dizendo que os lobos da frente são os anciãos e o líder fica atrás? Por que isso está acontecendo? Vou fazer a bênção do café com leite que eu fiz hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yiheh bidvaro. Entendem tudo que trabalhou a minha cabeça? Trabalhou tudo isso. Saiba que o seu filho está assistindo, tenha conhecimento verdadeiro das coisas, não coloque dúvida nos desígnios de Deus. Se Deus fez a matilha de lobo ser daquele jeito, morar lá na neve, num lugar inóspito, assim como o povo estava no deserto, Deus amparou, deu as ferramentas, eles têm as ferramentas, eles são mamíferos, como a gente chama, são mamíferos superiores, são mamíferos selvagens, são carnívoros, são fortes, não é? E precisam. Eles têm camadas de gordura, eles têm camadas de pelo, eles não precisam do casacão aqui. Eles têm isso. Então, Deus não errou. Deus colocou cada um no lugar onde deve estar. E aí eu comecei a pensar nisso também. Quando nós queremos mudar a situação, quando nós queremos mudar a história para se encaixar nas nossas próprias vontades pessoais, problemas, dúvidas, questionamentos individuais. Nós somos exatamente quem nós devemos ser. Nós estamos exatamente onde nós devemos estar. Se você acha que tem que sair daqui, né? Tudo vai acontecer para que você saia daquela cidade, daquele lugar. Aí você vai. Quando a gente escuta assim, ó, não adianta querer mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo. Quando nós escutamos essa frase é rasa, não é? E ela é muito geral. Você vai dizer, eu tenho que mudar a mim mesmo, senão nada vai acontecer. Você precisa tirar essas camadas, essas cascas, essas coisas, essas roupagens que existem em você. Você não precisa mudar quem você é, você precisa descobrir quem você é. Descobrir. Então aí você vai poder militar para cá, militar para lá, ver que o lobo está no lugar dele, cada um está no seu lugar, cada um tem a sua função, não é? O judeu é o judeu, o benenoa é o benenoa, o budista é o budista, não é mesmo? A mulher é a mulher, o homem é o homem, todo mundo é rosa, preto, branco, amarelo, não interessa, cada um tem uma função, e é juntos que nós somos uma matilha e podemos ser alguma coisa, né? Senão nós somos separados e ficamos só brigando. Então você não tem que mudar, mas você precisa lapidar, desenvolver, melhorar o que você já é, porque o que nós somos está escondido, está ali, nunca não esteve, sempre esteve ali no nosso núcleo, no nosso ser, não é? Mas a gente fica distraído, né? A gente fica desfocado com as distrações do dia a dia, com as distrações desse tipo de fake, com as distrações desse tipo de gente coaching, tentando enfiar na tua cabeça que isso queria dizer aquilo e você
você compra e passa adiante, ensinando, compartilhando informações erradas. Então é não para o antissemitismo, é não para o racismo, é não para as fobias, é não para o separativismo, é não para tudo isso. É não para não acreditar em Deus. Perguntaram certa feita para Jung. Vocês sabem que Jung era um psicanalista, não é? Filósofo, estudioso e tudo mais, não é? Trabalhou um tempo com Freud, né? Mas meus pensamentos de Freud de repente se dividiram e tudo mais. Perguntaram para Jung se ele acreditava em Deus. Jung sabiamente respondeu: eu não preciso acreditar em Deus, eu sei que Deus existe. Então eu fico pensando assim, deve ter estudado Maimônides, não é? Que ensinou pra gente que nós devemos saber Deus. Então, saiba que Deus existe, saiba Deus, saiba que estamos dentro dele. Os lobos são os lobos, os cachorros são os cachorros, o ser humano é o ser humano. Se você quer ser um antissemita ridículo, sei lá o que, busque informação para que você não seja a próxima vítima do próprio povo que você diz levantar uma bandeira e tudo mais. Vejam como isso é importante. Como a ignorância faz a gente fazer o que eu fiz. Eu fiquei ignorante ali. E essa atitude minha, que foi pequena, mas eu estou tentando... Meu Deus, eu vou acabar achando que eu sou... Ninguém mais vai querer assistir os vídeos, né? Ela mente. Ela fica viajando. Quando essas coisas que acontecem, não acontecem para pessoas perversas. Se você foi um enganado e saiu contando histórias que eram mentiras, fazendo lachonará, maledicência, contando verdades achando que eram mentiras, você não é um perverso. Nesse caso, você é um mentiroso sem saber, como eu fui. Porque os perversos são astutos. Esse tipo de coisa bonita que nos abraça, que fica tão legal de ler um negócio desse, de ver um negócio desse, que os animais se cuidam. Isso, quem cai nessas redes é o ignorante ingênuo, não o ignorante perverso, não é? Então, quando nós temos uma ingenuidade assim, é porque quando você olha para as pessoas com bons olhos, e foi o que eu fiz, eu tenho os bons olhos, olha para as pessoas com bons olhos, você vê coisas boas, não é? E as coisas boas, na verdade, são você que é ingênuo, você que não foi buscar mais adiante, acreditou na primeira coisa. Eu vou ler agora um pedaço do artigo que eu peguei, sim, na internet. Entrei na internet e lembrei de duas coisas. Livros do ensino fundamental, você vai encontrar como funcionam os lobos, como é que funcionam todos os animais. Livros do para o ensino fundamental. É claro que outros também, né? Faculdades aí de veterinária, essas coisas. E também vai encontrar alguma coisa na internet, mas vai ter que buscar algo bem idôneo. Então eu coloquei lá na internet e a primeira coisa que me veio foi uma IA. E aí eu aprendi mais uma coisa. Com todos esses estudos que nós estamos fazendo, nós estamos vendo vídeos de religião, de ciência, de animação, de comida, de tudo que é tipo de coisa, feitos por IA. E a IA não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ruim é o ser humano que está atrás enfiando tudo na IA. E você vai lá e faz esses canais crescerem, essas coisas acontecerem e não tem nem certeza. Bom, talvez nem se merecem, né? Porque você nem sabe aquilo ali. O que é uma IA? Um banco de dados onde nós colocamos as informações dentro. Então, quando eu entrei, eu coloquei deslocamento da matilha de lobos na neve. Quando eu fiz essa pesquisa, ele me mandou direto para uma IA. E eu disse, eu vou ler porque eu vou achar um furo aqui. Olha, eu querendo achar furo na IA. Lá embaixo sempre vem um aviso assim, ó, conteúdo feito por IA, pode haver erros. E havia vários erros, vários nesse mesmo assunto. Eu disse, oba! Agora vou pesquisar seriamente e vou ver onde que tenha sido gente que falou, né? Porque nós não podemos aceitar tudo. Eu já tinha feito a bobagem de aceitar, fui, pesquisei e encontrei. Então você também pode encontrar esse texto, é só um pedacinho dele, mas enfim, que diz o seguinte: para ter uma explicação mais completa, além da descrição, que eu descrevi no começo aqui o que aconteceu, não é? A equipe de checagem da AFP entrou em contato com o etólogo e especialista em lobos
David Neto Maceiin. Então você pode procurar a pessoa que escreveu sobre esse assunto em seu blog em 2015. Agora em 2025 está cheio de gente vendo este vídeo. E diz esse especialista David Maceiin: os grupos de lobos são compostos pelo casal reprodutor e seus filhotes. Sim, tinha o pai e a mãe, o Romeu e a Julieta atrás pequenininhos. Não, o Romeu e Julieta não, o Romeu estava em outra. Romeu e Julieta na frente, quando eles já tinham casado, eu contando história errada. E os filhotinhos atrás. Compostos pelo casal reprodutor e seus filhotes, ou seja, de seus descendentes da última ninhada. Sabe, né, que eles procriam bastante. Talvez da anterior. Em grupos tão grandes como desta foto, que caçam bisontes. Olha o que eles caçam, bisontes. Sabe o que é bisão? É aqueles animais enormes, tá? Costuma haver alguns acrescidos, tá? Alguns lobos que vêm de outras matilhas, tá? Que são lobos espalhados de outros grupos. São os que, quando completam um ano, se dispersam e vão buscar um território e uma parceira para formar uma família, tá? Você veja, olha, aqui sim há uma organização. Não é aquele filho que com 40 anos de idade está dentro de casa e o pai sustenta. Com 1 ano de idade, o lobo vai procurar as mesmas coisas e formar uma família. Então, quando a gente vê 25 lobos na foto ou no vídeo, a gente entende que ali tem mais outros, porque eles estavam se deslocando na neve, muito provavelmente, para caçar esses bisontes. Nós vemos na imagem, vou colocar a imagem aqui novamente, nós vemos na imagem, se não tiver a imagem aí, uma hora vai estar, né? Ou no thumbnail. Nós vemos que 2 estão na frente, acredita-se que seja o casal ou a fêmea na frente, tá? Tem mais essa, vamos ver aqui. Nesse caso, quem vai na frente é a fêmea reprodutora e os demais são simplesmente os lobos que vão seguindo a reprodutora. Ela é importante, tá? Aqui é mais do que cachorrinho no cio aí que ficam se fazendo horrores na rua. Onde a cachorrinha vai, os cachorrinhos vão. Aqui é maior, aqui é selvagem. Aqui é hard o negócio dos lobos, tá? Então eles vão atrás da reprodutora, ela é importante. Se ela está viúva, por exemplo, ela não tem o macho, eles estão ali competindo, eles estão nesse momento tentando conquistar ela, se demonstrando força, demonstrando essas coisas, não demonstrando compaixão e amor. É outro nível aqui. Ficam em fila única para uma economia de esforço. Quando vão pela neve, os lobos seguem o caminho de outros. Aí a gente explicou, né? As patinhas do outro, né? Ou as patonas. Por último, sobre a hierarquia e o comportamento social, esse mesmo especialista, Neto Maceiin, afirma que na natureza não existem os feridos, os idosos ou os doentes. Na vida selvagem pode haver eventualmente um doente, mas os doentes e fracos morrem. Então, eventualmente pode ficar doente, mas vai morrer. Por isso, ao contrário do que dizem as publicações, o ritmo não é marcado pelos doentes. Imagina você estar no meio da neve, indo atrás de bisontes, se deslocando com uma turma, uma galera comprida, teus filhotes, você, o marido, todo mundo precisando comer, sobreviver, se esquentar, não é? Fugir dos atrapalhos da natureza, procriar, como eu disse, enfim, tudo isso. E aí você vai esperar que os idosos que vão mais devagar e vão morrer no meio do caminho, provavelmente, e você fica desacelerando. Você perde tempo, perde energia, perde calor, não é? Perde o bisonte que está por ali para caçar, perde tudo. Pensa, é só raciocinar um pouco. Quão burra eu fui acreditando que poderia ser uma situação assim. Se tivesse no calorzinho, numa ilhazinha ali, numa coisa, até poderia ter pensado, mas aquele momento inóspito é organizado, focado, é lá o nosso objetivo. E aparece um bisonte aqui, esse é o objetivo. Ficar pensando que tinha amorosidade ali. Nós temos que separar essas coisas, senão nós vamos continuar aceitando as fake news, achando que é verdade, achando que o bonito é feio, que o feio é bonito, que mudando os desígnios de Deus. Eu não quero ser assim, eu quero ser assado. Deus errou aqui, Deus errou lá, este cargo é para mim, não é para o outro.
nós vamos ser enganados. Ai. Bom, não sei onde que tô. Por isso, ao contrário, olha só, do que dizem as publicações, o ritmo não é marcado pelos doentes, mas pelo pai ou pela mãe. Neste caso, é a líder do grupo. Não sei se havia um macho reprodutor ou se havia morrido, ele assinala. Tá? Então ele não sabe se há um macho reprodutor ou se havia morrido e mais um motivo por estar de repente uma fêmea, ele não está dando certeza, na frente e todos atrás, não é? Aqui há uma hierarquia de quem é que vai ser o próximo, tá? O especialista também descarta que existam outros subgrupos na matilha, como afirmam publicações, eles usam isso, tá? Na publicação, várias publicações, nem todas estão iguais, mas existem algumas que falam lá de um tipo beta, de um tipo ômega, como o filme se referiu, um tipo não sei o que, uma hierarquia um pouco inferior, tá? Ele descarta essa hipótese. Na mesma linha, o veterinário e divulgador Eugênio Fernandes Soares, então é bom a gente pesquisar a pessoa, assegura que os lobos não são animais entre os quais existe um cuidado especial com animais mais velhos ou doentes, e não é uma conduta natural garantir que ninguém fique atrás. Ele especifica como veterinário os lobos. Então é mais um adendo que eu dou aqui. Eu não me refiro a todos os animais quando eu digo não, ele não para, ele não cuida. Porque até mesmo no mundo selvagem, no momento quente, no momento que estão alimentados, então, por exemplo, as leoas vão cuidar dos filhotes. Elas, inclusive, retiram os filhotes de perto do leão que pode querer matar os seus filhotes. Não é? Só que tô dando a ideia de leão, mas a gente sabe dos elefantes, a gente sabe das tartarugas amorosíssimas, tá? E que não tem vários parceiros, tem um único parceiro durante sua vida toda, e olha que vivem 120 anos, não é? Até 120 anos, né? O nosso sonho de consumo, o nosso sonho bíblico de viver 120 anos, as tartarugas, aquelas grandonas lá, elas sobrevivem isso, com o mesmo parceiro. Então eu não estou generalizando, mas aqui nós estamos falando desses lobos. E do nosso discernimento para acordar e cuspir, porque eu não tinha acordado nem cuspido aquele dia. Bom, que eu passei essa informação errada. Os lobos não são animais entre os quais existe um cuidado especial. Os lobos não são animais que têm esse cuidado, tá? O certo, por exemplo, aqui, e não é uma conduta natural garantir que ninguém fique atrás. O líder não está atrás, não é garantia de nada deixar os anciãos atrás, por exemplo. Né? Tem uma publicação que diz que os anciãos estão atrás, tem uma publicação que diz que eles estão na frente. Não existe essa garantia. Líder está na frente. Líder lidera e ele é o casal, né? Ou a fêmea. O certo é que esses animais precisam de pouca proteção, pois são um dos maiores grupos carnívoros terrestres do planeta. Ai, fiquei com respeito aqui com os lobos, fiquei com respeito. É isso que existe um monte de coisa cabalística aí com cachorro que não é legal, né? Mas eu não tô falando de cachorro, tô falando dos lobos. Em geral, sabendo das bases de comportamento desses animais, o texto das postagens viralizadas é um exemplo claro de antropomorfismo, considerou. Sabe quando você diz que Deus é um homem, que Deus é velhinho, que ele, e nós temos esse ele ou ela, uma ferramenta de linguagem porque ele não é corpóreo? Quando nós antropomorfizamos para o nosso próprio prazer, para a nossa própria necessidade individual de nos colocarmos e sermos aceitos num determinado grupo, num determinado lugar, por uma determinada pessoa ou até mesmo por você, quando nós não paramos para pensar que este Deus que nós inventamos, que é mau, o que é bom, o que é justo, o que é amoroso, o que não é esse sim é uma viagem, é uma criação, é uma cocriação da nossa necessidade de personificar, de ter um Deus pessoal. Nós acabamos prejudicando a Torá, inclusive, com relação a isso. Quando os outros vieram e se aproveitaram desse assunto para dizer, olha só, o Deus deles é mau. Vamos deixar
esta parte da escritura de fora, vamos deixar ela ali, não vamos deixar de fora, vamos deixar ela ali, mas vamos vir e vamos falar de uma religião de amor, porque aquele é mau. Por quê? Porque nós antropomorfizamos demais, trazemos Deus como um Deus pessoal, o que não é verdade. Então aqui ele diz, isso nada mais é do que antropomorfizar, né, esses animais. Os animais têm hierarquias estabelecidas, mas a maioria dos lobos vive em unidades familiares, tá? E embora existam exceções em que se juntam grandes grupos, como esse da foto de 25, não tem organização semelhante, tá? Na sua opinião, na opinião deste Eugênio Fernandes Soares, um veterinário, na sua opinião, esse tipo de discurso é pensado, olha só, para fazer coaching empresarial no coletivo, ou não sei o que. É pensando no coletivo que eles deixam um que outro morrer, gente. Eles são animais. Nós não fazemos isso. Mas olha que coisa boa para um coaching empresarial, colocar essa ideia dos lobos. Cuidado com o que você escuta. Às vezes é uma pessoa idônea que fala, é porque ela também não sabe. Eu não tive intenção ruim, mas eu não falei uma coisa que era totalmente verdade, era bonitinha. Serviu para o momento, até mesmo do assunto. Não é? Eu não me lembro quando, vocês já falei. Mas enfim, não era certo. Agora é. Agora é que é. Que bom errar, porque a gente pode consertar. Mas não para explicar os métodos de caça dos lobos. Então, é para fazer coaching empresarial, mas não para explicar os métodos de caça dos lobos. Em 2015, o site de verificação norte-americano Snopes publicou um artigo sobre o tema. Olha só, é um site de verificação em 2015. Nós estamos em 2025 e está viralizando de novo essa porcaria. Em resumo, a imagem de uma matilha de 25 lobos registrada em 2011, eu tinha esquecido, falei antes, não tinha certeza, era 2011 mesmo, no Parque Nacional de Wood Buffalo, no Canadá, não mostra a hierarquia e o comportamento social dos lobos. Trata-se de um grupo de dimensões extraordinárias formado para caçar bisontes. Além disso, os lobos se organizam entre o casal reprodutor e seus descendentes. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham trazido isso para a vida de vocês, para vocês alertarem alguém que está tendo antissemitismo, está falando free não sei o que sem saber o que é. Pode falar free não sei o que, mas tem que saber o que está falando e por quê. Tá? Só não pode ser ignorante, não é? Espero que vocês tenham gostado com relação a Pinhas. Nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Um bom líder não é aquele que incita a guerra. Um bom líder é aquele que faz guerra se haver necessidade, né? Quando a gente fala que o leão se levanta, eu já disse num vídeo passado, as leoas caçam, mas no momento realmente de decisão e tudo mais, o leão precisa se levantar, precisa demonstrar, precisa ser o líder, e tudo vai ter a ver com sobrevivência. Ele vai manter o seu reinado sendo o alfa da história, assim como os lobos, tendo ele a fêmea, né? Vem a prole, faz o seu grupo. Então não é com justiça com as próprias mãos, não é de uma maneira fanática que nós vamos dizer que sim, você deveria ou não deveria seguir o judaísmo, ou seguir o budismo, ou seguir o cristianismo, ou seguir... Não é de maneira fanática, né? Não é achando que fazendo algo que agora vai resolver ali nesse momento, eu vou ser... Que tipo de exemplo? Nós sabemos que Pinhas foi um problema depois, porque os sábios tiveram que como é que nós vamos explicar isso aqui, que não é simplesmente você tem que chegar e matar, isso não pode virar uma lei. Então existem muitas discussões no Talmud, como é que nós vamos, isso é a legítima defesa? Não, porque ele não estava sendo atacado, não é? Ele atacou em legítima defesa de alguém, ele defendeu, não, ele defendeu, não vou chamar de ideologia, mas ele defendeu aqui a santidade do lugar, a santidade das pessoas, não é? E o horror que eles estavam fazendo, ele defendeu algo superior. Esta é a parte que nós podemos, então, ele agiu como ímpeto natural de alguém jovem e tudo, mas nós não podemos ser fanáticos. Quando nós vemos, então, Cora, e nem agir com as próprias mãos, quando nós vemos, o que a gente tem que fazer é escolher os líderes certos. Isso aí, eles formam um exército, se tiver que guerrilhar, senão é paz, tem que ter paz.
Aí você olha para Cora e lembra, Deus não erra, Deus colocou pelos e coragem e instinto nos animais para eles serem assim, não é? Ele colocou Moshe como líder e Aharon como sumo sacerdote por vontade dele. A vontade de Deus não se discute, se cumpre. Nós discutimos a vontade dos homens. Então não queira ser um Cora, se afundar na areia movediça. Não queira ser aquele que humaniza demais um animal até transformar ele num bobo da corte de roupinha e coisinha. Desculpe, eu não quero ofender ninguém que tenha roupinha, capaz de perder gente aqui por causa disso. Não quero ofender ninguém de coisa nenhuma, mas vamos dar uma olhada para aquilo que a gente está querendo satisfazer o nosso lado pessoal. Vamos dar uma olhada, não vamos nem ser muito Pinhas, nem muito Cora, nem Pinhas. Vamos pegar a parte boa de cada um, não é? Principalmente de Pinhas, porque de Cora não tá achando muita coisa não. E vamos saber o que a gente assiste, vamos saber que conteúdo a gente consome e vamos sair dessa ignorância mesmo, né? Vou ler hoje o Salmo 23. Agora adivinhe por que eu vou ler o Salmo 23. Eu vou ler o Salmo 23, eu vou deixar aqui no final, também na tela final. Eu disse que ia deixar não sei o que, mas vou deixar esse também. Sobre o Salmo 23, que tem as traduções quase que unânimes feitas erradas, não é? As traduções dizem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se me faltar alguma coisa, ele já não é mais meu pastor. Errada a tradução. Então, aqui nesse vídeo, cabe nós não sermos enganados também pelas traduções. O que diz a verdade? O Senhor, meu pastor, não faltará. É Ele que não vai faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes. Conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo, teu cajado, teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha vida. Por todos os dias de minha existência, e por todo o sempre habitarei na casa do Eterno. Amém? Desculpe qualquer coisa e me desculpe vocês, que eu não sei quem são, que eu mandei mal sobre os lobos e agora eu mandei bem, porque agora eu descobri a verdade. Você também pode descobrir a verdade e nunca é tarde. Shalom a todos, tenham um ótimo dia.